Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento, 9 horas 11 minutos. E a gente conversa com você que está aí nos assistindo, te dizendo que se você esperava, de repente, uma oportunidade para fazer cursos, o SESC vem trazendo, então, oportunidades para a EJA, jovens, adultos, crianças. Agora a Viderlan traz mais detalhes para a gente. Viderlan, tem curso para criança, para jovem, para adulto? Explica para a gente como é isso. É isso mesmo, Porlane. Os editais publicados pelo SESC, que tem como principal característica e intuito o trabalho que acaba sendo importante na integração de jovens e adolescentes. O SESC está promovendo exatamente para as unidades de Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teotônio Vilela esses editais. Lembrando que o lançamento foi feito ontem, terça-feira, dia 16, e o edital ele é destinado ao preenchimento de vagas gratuitas para novas turmas de educação de jovens e adultos EJA, dessas unidades já citadas. É importante também dizer que as vagas podem ser ocupadas tanto por alunos veteranos quanto por os chamados calouros, os mais recentes. Isso é muito importante. Nós vamos, inclusive, ter a oportunidade de conhecer mais a respeito do que determina esses editais, para que você, pai, para que você, mãe, que acompanha a nossa programação pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e através também das nossas redes sociais, com a Meire Célia Lima, diretora da Unidade de Educação do SESC aqui em Jaraguá. Meire, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Vamos falar um pouquinho a respeito dessas vagas e desse processo seletivo. O que é que determina esse edital e o que é que se pode colocar para os pais em termos de informação nessas unidades, Arapiraca, Teotônio Vilela e Palmeira dos Índios? Bom dia. Bom dia. Os interessados deverão procurar uma das unidades do SESC em Arapiraca, Teotônio Vilela e Palmeira dos Índios, munidos dos documentos RG, CPF, comprovante de renda, de residência, né? No caso de ser casado, também o comprovante da certidão de casamento, né? Todo esse processo ele é gratuito, né? Inclui material pedagógico, inclui lanche e como transporte escolar. Como fica no interior do estado, em algumas localidades é necessário transporte escolar e também já está incluso nesse programa. O programa SESC Lê é um programa destinado para alunos que não concluíram na idade certa o ensino fundamental 1. Então, aqueles alunos, a partir de 15 anos de idade, né, até o período que achar que deve voltar a estudar, está aberto, né, procurar uma das unidades do SESC no horário de 8 às 11 e de 14 às 17 horas, munido das documentações que falei anteriormente. Meire, agora é importante dizer o seguinte, no caso você citou a certidão de casamento para que os pais possam se dirigir nessas unidades. No caso de pais divorciados, o que é necessário fazer? Pode também participar desse processo? Pode sim, mas a certidão de casamento é para os adultos, porque em alguns momentos os adultos que já passaram daquele período de estudar, né, estão querendo retornar. Então, no caso dos adultos que tenham certidão de casamento, que sejam casados, leva como comprovante também, como documentação. Mas no caso dos jovens, é só a certidão de nascimento. Certo. Agora, a respeito dessas vagas, quantas vagas elas estão disponíveis para poder preencher todas as necessidades estabelecidas pelo edital, Meire? Em Arapiraca estão disponíveis 200 vagas, em Teotônio Vilela 175 e em Palmeira dos Índios 125 vagas. Quando se fala de uma concorrência, a procura é muito grande, o que é que você poderia passar para o nosso telespectador que nos acompanha, que reside nessas regiões, ou, por exemplo, nas proximidades, né? Ali Arapiraca também é um polo muito forte ao lado de Palmeira dos Índios, ali no Agreste, e em Teotônio Vilela também, que fica praticamente nessa divisa com o Sergipe. O que é preciso fazer para poder preencher o quanto antes e não deixar para a última hora? Vai até quando, por exemplo? O importante é estar atento, como você acabou de falar, para o prazo, né? O prazo inicia-se agora no dia 22 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro para os alunos da casa. Para os novatos, está disponível o edital de matrícula do dia 14 de dezembro a 31 de agosto de 2022. Tem esse prazo bem longo, bem extenso, para quem tem interesse em procurar uma unidade do SESC nas cidades de Arapiraca, Teotônio Vilela ou Palmeira dos Índios para fazer inscrição. Agora, a respeito sobre renda, o que é que os pais eles precisam ter como renda bruta, renda líquida? O que é que o edital também ele preconiza nesse momento? Quanto à renda, a prioridade é para o trabalhador de 1 a 3 salários mínimos, com renda bruta de 1 a 3 salários mínimos.
né? Esse é o foco principal. Agora, no caso, para os alunos veteranos, a rematrícula poderá ser realizada nesse período de 22 a 10 de novembro, é isso? A 10 de dezembro, desculpa, é isso? Isso, para os alunos da casa, né, como nós chamamos, de 22 de novembro a 10 de dezembro. E isso só pode ser feito nas unidades dessas regiões que você citou, né? Pela internet é possível encaminhar algumas dessas documentações, por exemplo? Ainda não, né? Mas a gente está no processo de informatizar, porém nessas unidades do interior do estado, só presencialmente nas unidades. O que é que a EJA oferece, por exemplo, nesse projeto para os alunos, no aspecto mesmo de apoio, não somente pela metodologia de ensino, pela oportunidade e possibilidade de encerramento de ciclo, mas o que é que oferece o SESC, por exemplo, de apoio e de acompanhamento para esses alunos? O SESC, por ser uma instituição muito voltada para o social, ela está preocupada não só na questão cognitiva, no desenvolvimento cognitivo daquele estudante, seja ele jovem, adulto, né? Mas também na questão da social, né? Das artes, de todo o contexto que está inserido a educação, porque o aluno não é só a sala de aula, né? Tem todo um contexto fora disso. Então, atividades físicas, né? Para o jovem, para o adulto, atividades socioculturais, né? Então, tudo isso está incluso. Turismo social, tem os projetos que são desenvolvidos dentro do programa do SESC Lê, que vai agregar valor, é o diferencial dessa modalidade dentro do SESC. Por enquanto, somente ensino fundamental, né? Mas há uma possibilidade para abertura para ensino médio? Futuramente se pensa em ampliar, né, o programa Educação em todo o estado de Alagoas. É importante. Então, gostaria que você fizesse o chamamento para o nosso telespectador, para aquele que nos acompanha aqui em Maceió, mas que naturalmente tem familiares nessas regiões, Teotônio Vilela, Palmeira dos Índios, Arapiraca, ou ali nas proximidades também, para poder participar desse processo seletivo que tem um caráter relevante, né? A parte social que o SESC vem desenvolvendo ao longo de décadas, não somente em Alagoas, mas em todo o país, um trabalho sólido. Sim, com certeza. É uma grande oportunidade para aquele jovem, para aquele adulto que deixou de estudar, né, que não concluiu na idade certa os seus estudos, principalmente fundamental, né? Então é uma grande oportunidade de se alfabetizar, de concluir essa etapa tão importante que subsequente vai anteceder as outras turmas do ensino fundamental 2, do ensino médio, né? Então é uma oportunidade muito grande, né? Sem falar no diferencial que o SESC vem oferecendo ao longo de décadas, não só para o estudante, mas para o comerciário de forma em geral. Muito obrigado, então, Porlane. Nós conversamos com a Mericélia Lima, ela que é diretora da Unidade de Educação do SESC Jaraguá, falando da abertura desse processo seletivo. Olha só, Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teotônio Vilela, trabalhando com muitas vagas, né? Você observou que em um desses polos, a abertura de 200 vagas, ou seja, é uma oportunidade muito importante, o que dá realmente uma ideia de acompanhamento, da presença do SESC, que tem um trabalho muito forte social sendo realizado no país há várias décadas e que naturalmente promove não somente o aspecto cognitivo, na melhoria, mas esse acompanhamento também no aspecto social, no desenvolvimento de ações e de atividades para esse jovem que perdeu o prazo por algum motivo e não teve como concluir dentro do prazo, né, da programação natural para o exercício de sua carga de estudos, e que agora essa é a oportunidade que o SESC tem proporcionado dentro de uma maneira muito cômoda. Só se dirigir para essas unidades em Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teotônio Vilela, até o presente momento não pelo site, tá? Somente nessas unidades de forma presencial, munido de documentos, o que é muito importante também para poder participar. Seja aqueles alunos mais antigos, os chamados veteranos, ou os recém-chegados, que são chamados calouros, ou aqueles que sonham em entrar, também participar pela primeira vez desse processo que é uma verdadeira imersão, não somente ao trabalho social, mas também ao conhecimento. Com imagens de Francisco Nogueira, Porlane Santos, volto para você nos estúdios da TV Mar Canal 525, dizendo que amanhã estaremos de volta na programação da TV Mar com mais informações ao vivo pelas ruas da capital alagoana. Muito bem, Vidarlan. Aguardo você amanhã então aqui, tá bom? E hoje, gente, quarta-feira é dia do nosso quadro Direito e Cidadania, perdão. Hoje é dia do nosso quadro Direito e Cidadania. A gente já recebe aqui no nosso estúdio ela,
Jamile Coelho, que hoje vai falar sobre o processo legislativo, como que são feitas as leis, né? Muita gente fica se perguntando, como que são feitas essas leis? De quem foi a ideia? Muita gente fala isso também. Vamos então explicar quais são esses processos, porque a gente sabe que tem lei do processo legislativo, tem lei de iniciativa popular também. Vamos explicar tudo isso hoje, né, Jamile? Bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos e a todas. O processo legislativo ele tem vários tipos de lei, na verdade. A gente vê a lei ordinária, a lei complementar, a lei de iniciativa popular, a medida provisória, as emendas constitucionais. Cada um tem um rito próprio. E esse rito ele é definido tanto na Constituição Federal, principalmente na Constituição Federal, quanto no regimento interno de cada uma das casas. As casas a gente entende tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal. São as casas legislativas. E aí você falou, né, de quem é essa invenção, de quem é essa iniciativa. Ao fim e ao cabo, essa iniciativa é nossa. Por quê? Voltando no tempo, quando a gente elege os nossos representantes... que a gente sempre diz aqui, né? É importante lembrar. Exato, eu sempre estou chamando a atenção, né, que o eleitor precisa assumir essa responsabilidade, porque os deputados e os senadores nada mais são do que os nossos representantes no Congresso Nacional, né? Os deputados são em números proporcionais ao Estado, à população do Estado, e o Senado Federal, como ele representa cada um dos estados, ele tem sempre o número de 3. Então, não importa se é São Paulo ou Alagoas, todos os estados têm um número de 3 senadores, né? E a gente sempre elege um suplente com mandato de 8 anos e a rotatividade é de 2 para 1. Então, a cada 4 anos a gente elege 2 senadores e no outro ano, na outra eleição, a gente elege 1 senador. Já os deputados federais, eles são proporcionais ao número de pessoas. E de quem é a invenção, né, da lei? A gente tem que lembrar que somos nós, porque eles são nossos representantes. As leis, elas têm matérias definidas na Constituição Federal que podem ser exclusivamente de iniciativa do presidente da República. Por exemplo, o que mexe com servidores públicos, o que mexe com reforma administrativa, né? Algumas reformas econômicas, por exemplo, ou tributária, que são de iniciativa do Poder Executivo. A gente pode também ter iniciativa de cada um dos parlamentares individualmente, seja deputado, seja senador. A gente tem a iniciativa das comissões, tem algumas matérias que elas só podem ser levadas para frente se for de iniciativa de uma comissão, né, uma junção de alguns parlamentares. Do STF, tem iniciativa também do STF, dos tribunais superiores e do Procurador-Geral da República. E tem também a lei de iniciativa popular. Não é uma coisa simples. Ela só pode se restringir a um determinado assunto, certo? Ela tem que ter pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados, né, para que você tenha uma representação realmente da população, e em cada estado você tem que ter a assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores. Então, não é simples. Um dos exemplos de lei de iniciativa popular foi a lei da ficha suja, né, porque foi encabeçada, salvo engano, pela CNBB, né, de Confederação dos Bispos mesmos, do Brasil, e essa confederação encabeçou o recolhimento dessas assinaturas, que também não é simples. Você precisa dar assinatura dessa quantidade de eleitores, né? 1% do eleitorado nacional é bastante gente, com essas configurações. E o número do título de eleitor, a identidade, toda a identificação para que não haja nenhuma fraude. E sempre que uma casa propõe uma iniciativa legislativa, uma proposição legislativa, é esse o nome que a gente dá, a outra revisa. Normalmente, a iniciativa vem da Câmara dos Deputados. Então, ela faz uma proposição legislativa, certo? Que pode ser uma lei ordinária, que é uma lei mais simples, que para aprovação ela exige a maioria simples. O que é a maioria simples? Precisa de um quórum de metade dos deputados. Hoje a gente tem 513 deputados, é o número máximo que a Constituição permite. E a gente precisa de pelo menos 257 presentes, certo? Esse é o quórum mínimo. E dali daqueles 257 presentes, uma lei ordinária, ela é aprovada da maioria desses presentes, certo? No mínimo 257.
Jamília, a gente fala numa situação macro, numa situação a nível nacional, mas o mesmo acontece numa situação menor nas câmaras municipais também, não é isso? Isso, nas câmaras municipais é basicamente a mesma coisa, só que a gente traz para o regimento interno da Câmara, né? Para a mesma coisa da Assembleia Legislativa, só que aqui a diferença é que a gente não tem a Casa Revisora, como seria o Senado em relação à Câmara dos Deputados. Então, voltando para a esfera federal, que é um processo mais complexo. A Constituição, ela determina que algumas leis, por serem mais simples, por não atingirem tanto a esfera jurídica das pessoas, toda lei ela atinge uma esfera jurídica, mas tem matérias mais complexas. Elas podem ser feitas por leis ordinárias, como eu falei. Algumas matérias, elas têm que ser por lei complementar. Essa escolha coube ao Constituinte. O que é que vai ser de matéria ordinária, o que é que vai ser de matéria complementar. Já a matéria complementar, por exemplo, você precisa da maioria absoluta, né, do Congresso. Da Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, se a gente tem 513, a gente precisa que pelo menos tenha 308 votos. Certo? Que é a maioria absoluta, porque é uma matéria mais complexa. Já a emenda constitucional, que a gente viu falar semana passada, só se falou de PEC, né? Exatamente. Foi a PEC dos precatórios, a gente já tinha falado aqui anteriormente, que é um projeto de emenda constitucional, ela é realmente um processo mais complicado. Ela normalmente precisa da aprovação em 2 turnos em cada uma das casas. Então, você tem votação em primeiro turno e segundo turno na Câmara dos Deputados, você precisa de 3/5 dos votos. Então, você precisa de uma maioria absoluta mesmo, né? 3/5, para ser aprovada, 3/5 de 513 tem que aprovar, não só estar presente, como você também passa esta medida para a Casa Revisora, que é o Senado Federal. Então, o Senado, ele também aprova em 2 turnos e se houver qualquer alteração de uma parte ou de outra, se houver qualquer alteração da parte que não foi a Casa que teve a iniciativa, então, por exemplo, se a iniciativa foi da Câmara e vai para o Senado, se houver uma alteração no Senado, essa proposição tem que voltar para a Câmara para que eles aprovem também por 3/5 e aí só então volta para o Senado. Então, isso é um mecanismo de segurança para a gente, né? Para que realmente aquela legislação, aquela norma, ela se torne, ela se traduza na vontade popular. E, por fim, a gente tem as medidas provisórias. Existem inúmeros outros instrumentos legislativos, mas os mais importantes, a gente tem a medida provisória. O que é a medida provisória? É uma lei que ela passa a ter a eficácia dela tão logo o Poder Executivo é dito. Então, a gente tem uma medida provisória, ela passa a valer de imediato e a Câmara, o Congresso Nacional, tem 60 dias para aprovar. Se ela não aprovar, essa lei se desfaz. E, às vezes, a medida provisória, ela tranca a pauta. Ou seja, as outras leis só podem ser aprovadas se essa lei especificamente, se essa medida provisória for convertida em lei ou não. Então, havendo esse processo legislativo, isso vai para a sanção, né, ou veto. Então, a Casa Legislativa ela faz isso, mas o presidente da República, nesse caso, ou o governador ou o prefeito, ele tem o poder de veto. Então, quando vai para o Poder Executivo, ele diz se ele aprova, sancionando, ou se ele veta. E por que ele veta? Porque toda iniciativa ela tem que ter ou uma justificativa ou uma exposição de motivos. A gente tem que dizer, Congresso Nacional tem que dizer as razões pelas quais a gente quer aquela lei. Por que é necessária aquela lei para o país, né? Para o país, para o estado ou para o município, nas respectivas casas. Então, do mesmo jeito que tem que ter a exposição de motivos ou a justificativa, sendo do Executivo ou do Poder Legislativo, o veto também tem que ter uma explicação. Olha, eu estou vetando por isso, eu estou vetando porque não tem dinheiro, porque toda lei que tem um impacto orçamentário, ela precisa, né, dizer de onde vai sair o dinheiro. A gente precisa dizer de onde vai sair o dinheiro, não adianta a gente criar ideias mirabolantes, né, sem ter como custear aquela inovação legislativa. E a Presidência da República, ela veta. Isso, se houver veto, volta para a casa. Pois é, mas a casa tem o poder também de acatar ou não o veto. Isso, ele pode derrubar o veto, também é um procedimento mais complexo, precisa de mais pessoas na casa. Ele pode derrubar o veto e devolver para promulgação. Então, assim, não é um processo simples, é por isso que leis costumam ser demoradas e elas têm que ser demoradas mesmo, porque antes mesmo de ir a plenário,
elas têm que passar pelas diversas comissões de Constituição e Justiça, muitas vezes, ou de infraestrutura, dependendo da matéria que se refere. Pois é, né? Aí você já fica antenado, como é que funciona, como as leis são criadas e o porquê que muitas vezes a gente diz, deveria criar uma lei para isso, não é tão simples assim. Muitas dessas leis que a gente gostaria que fossem criadas, elas geralmente elas passam exatamente por esse processo de impacto no orçamento, na questão orçamentária do município, do estado ou da União, e aí a gente tem que voltar atrás e ver o que de fato é melhor para a sociedade de forma geral, né? Jamile, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Mais uma vez, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Obrigada, tá bom? a você. E a gente agora, antes da gente encerrar o nosso programa, a gente vai conferir agora mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Não tem sido fácil a vida do servidor público estadual que precisa de saúde, de um atendimento médico decente. Pior se não tiver um plano de saúde particular, mas os baixos salários não têm condições para isso. E o que falar dos policiais militares e dos bombeiros militares? Eles tinham um hospital de referência que desde 2015 está sucateado. Os militares são socorridos no Hospital Geral do Estado. E o que falar dos 4.500 segurados e seus dependentes do Ipazeal? Esses enfrentam o vexame de buscarem atendimento nos hospitais e clínicas conveniadas e são mandados embora. Não vamos receber vocês porque a cota de 400 atendimentos já esgotou. Ou o Estado não paga, por isso nós não vamos atender a vocês. Fui procurar o presidente do Ipazeal há 100 dias no cargo, Adeilson Bezerra. Primeiro tem que enfrentar diariamente 4 andares do prédio onde trabalha de escada, porque os elevadores estão quebrados. Diz que arrecada dos 4.500 segurados, R$2 milhões. Está pagando em dia os prestadores de serviço. 3 hospitais e 30 clínicas. Garante que tem atendimento para todas as especialidades, mas admitiu que há uma cota para não congestionar o sistema. Assegurou que o segurado que precisar de socorro médico, atendimento, sabe onde encontrar, tem um hospital de regulação e tem mais 2 hospitais para tratamento de casos de urgência e emergência e 30 clínicas. Então, meu amigo, se você for procurar e não for atendido, chame a polícia, porque não é possível, você está pagando em dia e cada um diz uma coisa, alguém vai ter que explicar alguma coisa, nem que seja na polícia. Pois é, gente. A gente agora então vai encerrando o TV Mar News, mas a gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!